amigo, minha amiga, muito bom estar com você aqui mais uma vez para fazermos o nosso programa Alquimia, direto dos estúdios da nossa TV Harmonia aqui da Fundação Harmonia. Muito bem, hoje, com muita alegria, com muita satisfação, estamos aqui para conversar sobre este livro aqui, que acaba de ser lançado pela editora Harmonia, e o nosso amigo Adenauer Novaes é o autor. Olá, Adenauer, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com você novamente e agora falando de um novo livro que eu lancei esses dias. Muito bem, a capa bonita, vocês podem ver, né? Uma pessoa meditando na praia aqui, captando as energias do pôr do sol ou é o nascer do sol? Acho que está mais para o pôr do sol. Pelas cores eu estou achando que é o pôr. Que é o pôr do sol. Mas já é uma boa coisa para o pessoal ficar, né? Tem uma polêmica aqui, quem sabe. O pôr é o nascer do sol. Mas muito bem, gostei. Antes de mais nada, gostei do título, né? O Bom da Vida. Esse livro, Adenauer, ele me parece que ele está um pouco na linha de livros seus como Felicidade Sem Culpa, Amor Sempre. Uma temática um pouco mais, digamos assim, se algumas pessoas podem colocar, de autoajuda. Tem livros seus que tem uma temática um pouco mais profunda da psicologia, etc. Esse tema é um tema mais leve. Como é que você vê, então, assim, de uma forma geral, o Bom da Vida? Veja, esse é um título interessante porque eu queria fazer um livro de autoajuda. Eu queria fazer um livro bem leve, que as pessoas lessem e degustassem assim em poucos minutos. Mas eu me surpreendi pela minha incapacidade de fazer isso. Foi uma surpresa para mim. Eu pensava que eu era capaz de fazer um livro leve. Eu acabo colocando conceitos, teorias, filosofias, psicologia, e quando eu vou ver o resultado, o livro é mais filosófico do que de autoajuda. Tá. Então eu coloco pensamentos, ideias transcendentes e alguns capítulos mais suaves, alguns capítulos mais na linha de autoajuda, mas são poucos. Então, para minha surpresa, não sei se boa surpresa ou surpresa ruim, eu confesso até que eu gostei de que fosse assim. O livro é mais filosófico do que de autoajuda. Isso me faz lembrar um pouco o Stephen Covey, que tem um dos grandes best-sellers apesar dele dizer que não é um livro de autoajuda também, mas é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O professor Stephen Covey, que já desencarnou inclusive, e ele fala muito sobre isso, né? Que o livro dele é um livro que tem um nível de profundidade de princípios atemporais. Eu já li bastante, já estudei esse livro, acho muito interessante. Então, assim, quer dizer que nós temos aqui um livro de filosofia. Filosofia, um livro de filosofia. Mas é uma filosofia do bom viver? É uma filosofia que indica um caminho para as pessoas? Ou é um livro que, na verdade, quer fazer as pessoas pensarem, refletirem? Trazemos respostas aqui ou trazemos mais perguntas? Tá. É importante você entender o que me motivou a escrever isso aí. Principalmente meu trabalho em consultório. Eu ouço muito as pessoas falarem de suas mazelas, de seus conflitos, de suas perdas, das suas dores, das suas dificuldades. Aliado a isso, é comum o ser humano se interessar muito pela tragédia, se interessar muito pelo que é negativo. A notícia tem que ser algo escandalosa. Então nós nos interessamos muito pelo mal, mais do que pelo bem. Chama muita atenção. E eu fui percebendo que esse interesse pelo mal é porque nós o expurgamos, porque nós adotamos uma postura positiva do bem na consciência, de tudo em paz na consciência, eliminando a possibilidade do mal estar em nós. Por conta disso, ele é enxergado e procurado fora de nós. Então eu percebi isso. E que eu, Adenauer, tinha uma visão um pouco diferente. Eu não procuro o mal fora de mim, porque antes de tudo eu começo a reconhecer o mal em mim sem que aquilo me entristeça, sem que aquilo me deprima, sem que aquilo me faça julgar-me de uma forma negativa. Então eu percebi isso. E em paralelo também eu percebi que eu tenho um lado bom, um lado em que eu gosto de vivenciar as coisas boas,
um lado de viver a alegria, o prazer da vida. Então eu percebi que eu consigo aliar uma vida onde eu me dedico muito ao mal do outro, a atender o mal do outro. Eu percebo o meu mal, mas não me coloco como uma pessoa trágica, nem como uma pessoa deprimida, nem como uma pessoa negativista. Aí eu resolvi escrever um livro para mostrar isso, que é possível viver o bom da vida, independentemente de você estar passando por situações difíceis, por tragédias, por vícios, por tudo aquilo que seria o mal. Você pode enxergar o lado bom da vida, enxergar. Então, esse foi o mote do livro. E aí eu fui me surpreendendo porque eu entrava em conceitos filosóficos também, e também entendendo psicologicamente por que nós agimos assim, por que a gente busca a tragédia, né? Nós estamos olhando aqui, temos vários capítulos, mas antes mesmo a gente talvez falar um pouco sobre algum capítulo desse específico, eu queria te perguntar o seguinte: esse livro foi escrito esse ano, é um material antigo, como se deu? Olha, esse livro ele não é novo. Ele é novo porque eu estou editando agora, mas o que eu escrevi, eu venho escrevendo ele desde a década de 90. Eu venho juntando algumas ideias, juntando. Desde a década de 90 tem ideias que estão na década de 90. Tem ideias que são de lá. E que eu, este ano, resolvi rever algumas ideias, repaginar e transformar num livro o que vem sendo escrito há mais de 20 anos. Vem sendo escrito, desde a década de 90, vem sendo escrito. Então, eu tinha um pensamento sobre essa temática do bem e do mal, da tragédia, do lado bom da vida. Eu tinha um pensamento, eu anotava, eu ia anotando. Isso virou um volume muito grande de ideias. E aí, eu, este ano, resolvi condensar isso num livro e acrescentar mais alguns capítulos. Certo. Então eu posso dizer que esse livro vem sendo escrito há 20 anos. Interessante. Mesmo assim, já que se trata de um processo onde a filosofia está bastante presente, que é uma das suas formações, né? Sim. Filosofia, são atemporais os temas, né? Não são temas, né, que evidentemente o homem vem se perguntando sobre eles há bastante tempo. Por exemplo, viver com as emoções, sentir-se livre, sentir-se saudável, né? Temos aqui também ser bem lembrado, fazer o bem, perceber esse espírito, que é um pilar aí da sua proposta de filosofia, de conexão com... É interessante, você tocou nesses pontos aí. Eu relacionei 12 itens que acreditam a pessoa a enxergar o lado bom da vida. 12 itens. Tem 12 aqui. 12 itens que... São os 12 apóstolos. Começam em amar e ser feliz. A partir daí, até perceber esse espírito, são 12 itens que eu considero importantes que a gente entre em contato, perceba, vivencie, porque se você conseguir viver esses 12 itens, você está desfrutando do bom da vida. Então você conseguiu fazer um livro de autoajuda. Mesmo se sentindo não tão competente, mas porque essa linha de 10 passos, 5 passos, 12 passos. Embora você expõe isso no livro claramente aqui, que são 12 passos. Então você já pode ser classificado como autoajuda. Então eu sou competente. Tá vendo aí? Porque essa foi a ideia. O Dr. Deepak Chopra gosta muito dessa linha. X passos, 7 leis espirituais de sucesso. Então, quer dizer, certamente... Ou seja, nós podemos dizer que é um livro sabedor de como você gosta de trabalhar seus livros, sem um compromisso assim de massificar os seus conceitos, mais a vontade de escrever. Nós podemos dizer que é um livro mais palatável. Eu acho que talvez sim. Né? Não no final, mas no início é mais palatável. Pode atingir um público mais extenso, pode tirar esse viés muitas vezes que pode ser associado até pelo seu trabalho dentro da área espírita, né, que esteja vinculado ao espiritismo. Aliás, eu até te pergunto isso, os conceitos espíritas estão aí presentes, mas estão
Não, eles estão explicitamente presentes. Certo. Uma outra coisa que eu notei da minha incompetência em escrever sobre autoajuda. Geralmente, quando as pessoas fazem um livro de mensagens, Certo. colocam paisagens Temos bonitas. umas fotos aqui. E eu resolvi colocar umas fotos de uma amiga minha e da filha dela, que não são fotos assim que você, ao ver, vai dizer, poxa, eu gostaria de estar nesse ambiente. Por exemplo, eu selecionei aqui uma foto cujo capítulo é Fazer o Bem. Sim. Eu selecionei uma foto de homeless em Nova York, recebendo uma sopa. Sim. Então é uma foto que tem a ver com o tema, mas que não leva a pessoa a dizer, poxa, eu me sinto bem vendo essa foto. Pode até gerar o contrário. Pode até gerar, exatamente. Então você veja a minha incompetência. Até na escolha das fotos, eu não me preocupei com essa contemplação que a pessoa tem poderia... um rapaz aqui tocando a sanfona também no capítulo. Sanfona, tem outro, um grupo de amigos, tem várias fotos, uma menina numa patinete, então tem várias fotos assim que não são fotos de livro de autoajuda. Você veja a minha incompetência. Então vocês percebam que ele tem facilidade realmente de enxergar o mal nele, né? Uma conversa fiada. Enxergar a própria incompetência é uma grande capacidade, né? Haja vista nossos líderes aí. Me diga uma coisa, Adenauer. Tem algum capítulo aqui que você, sei lá, gostaria de destacar, que lhe chamou a atenção com o seu processo de você escrever, que você... alguma curiosidade sobre algum capítulo aqui? Esses 12 passos, conforme você colocou passos, eu não tinha pensado em passos, mas 12 atividades, são em si, eu acho que importantes, porque o ponto central do livro são esses 12 passos. Ok. Amar e ser feliz, expressar suas emoções, ser saudável, amar alguém, e vários capítulos aí, reconhecer a aptidão profissional, etc. Vários capítulos. Mas tem fora desses 12, sim, que eu, quando escrevi, eu digo, poxa, isso é uma coisa diferente em mim. Que é um capítulo chamado Pensamentos. Sim. Que eu coloquei algumas ideias que transcendem o senso comum. Sim. Que é o meu pensar, que cheio de ideias que reúne o filósofo, o psicólogo e o espírita. Sim. Então é um capítulo que me chama a atenção. Pensamentos. Pensamentos. Eu estou vendo aqui. Então esse capítulo eu considerei ele relevante e diferente. Ele não é de autoajuda. Não é. Não é. Porque quando você for ler aqui, você vai dizer, peraí, é muito complicado eu ler isso. Eu botei assim, o tempo nada cura ou resolve. Como é que é? O tempo nada cura ou resolve. Quer dizer, é contrário ao que as pessoas dizem, não, o tempo... Deixa o tempo que o tempo vai curar as feridas. Não realmente as pessoas falam. E eu coloco que não. Quer dizer, então não pode ser autoajuda. E eu vou discorrer porque que o tempo não cura. Então são assim, pensamentos. Eu gosto muito desse capítulo, pensamentos, que ele difere do senso comum. Certo. Durante o processo de confecção desse livro, dessas ideias, você contou com alguma inspiração específica ou são ideias da sua cabeça? Sempre. É hoje impossível distinguir. Eu acho que a vida espiritual ela está tão impregnada no meu modo de pensar que eu nem me preocupo mais em dizer, não, isso é meu, isso não é meu. O que sai, até porque eu acho que todo escritor, ele não gera a ideia, ele enxerta o seu pensar com o pensar das origens de onde ele aprendeu e da espiritualidade. É um misto, é um parto, é uma alquimia de fontes que geram uma frase a ser escrita. Então, implicitamente, sim. E explicitamente, às vezes, eu sentia que não estava ali sozinho, que uma ideia era muito bem trabalhada por mim, que saía muito fácil, né? Assim, o que eu queria era complementado com o que eu nem percebia.
Sim. Então, sim, tem ajuda espiritual inegável, né? Inegável. Se a gente pudesse pensar assim que é difícil, né? O livro está aqui, são vários capítulos, né? Então, são 12 passos, como ele mesmo já colocou. Mas pensando assim, nesse conceito, né? O bom da vida. A gente poderia ter um norte em relação a isso, da forma como você pensa esse bom da vida? Tem. Olha bem, a maioria das pessoas pensa que o lado bom da vida é nos momentos em que ela tem prazer. Então, o bom da vida é você estar com a situação financeira estável, o bom da vida é você ter uma boa companhia, é você amar alguém, é você não ter tanta conta para pagar, é você estar de férias, é você estar curtindo. Então, muita gente coloca o bom da vida nessas condições. E eu não acho que isso está errado, sim, isso é o bom da vida. Mas que tal você pensar que existe um bom da vida melhor do que isso e que inclui isso, não exclui, mas que pode levar você a um sentimento de paz, de prazer muito maior do que o que tudo isso que eu disse proporciona. Bom, então é isso aí. Muita gente se contenta com um carro, outros querem um apartamento, outros querem viagem de férias, outros querem muito mais, querem ter dinheiro em conta. Então, o ser humano é insaciável, o ser humano não tem limite. Então, qual é o seu limite? E esse livro se propõe a você encontrar um limite que você nunca imaginou que poderia ter de prazer, de satisfação, de bem-estar ao olhar o lado bom da vida. Sob que paradigma? O que lhe levaria? Imagine uma pessoa que sempre morou no subsolo, sempre morou, e viveu no subsolo feito uma marmota, feito uma topeira ou algo parecido. Um dia ela vem para a superfície, diz, poxa, existe isso tudo? E fica na superfície e acha que agora a superfície é a melhor coisa que existe. E que tal quem mora nas nuvens? Quem mora acima, quem mora num edifício no 20º andar, vai dizer, poxa, daqui de cima eu vejo muito melhor. Então, há sempre um limite acima para o ser humano. E esse limite acima, o lado bom da vida, mais amplo do que você já possa imaginar, só é conseguido se você se perceber espírito. Tá. Esse é o X da questão. É na percepção de ser espírito que você inclui os prazeres da vida, acrescentando outros muito melhores. Quer dizer, não é uma oposição, é uma ampliação. Então a base é essa aí. A base é justamente esse. Não é o ser espírita, é o perceber esse espírito. Okay. Que, aliás, só é possível, no meu modo de entender, ser espírita. O ser espírita é que lhe leva a perceber esse espírito. Tá. Toda a filosofia e a estrutura do espiritismo, bem compreendida, deve levar a essa percepção. Ela tem essa competência, né, independente de as coisas que foram acrescentadas e as questões de interpretação que estão presentes, porque você tem ser humano analisando e vivendo aquilo, mas ela de fato tem uma competência para proporcionar esse conhecimento ao indivíduo. E essa deve ser a busca de quem ingressar no espiritismo. É essa percepção. Esse olhar da vida. Que significa uma vivência consciente da sua imortalidade. Pois é, Adenal. Então esse aqui você consegue numerar quantos livros você já publicou? Você tem na cabeça? Eu acho que é uns 25, 26 livros. Esse aqui é o 26º da Lavra. É, o 26º. Né? A editora Harmonia. Harmonia. Está publicando. É importante dizer que todos os meus livros são doados para a Fundação La Harmonia, eu não obtenho nenhuma vantagem, é para as obras sociais da Fundação La Harmonia, já que tenho minha atividade profissional independente. Bom, quero dizer que é uma bela capa e certamente um conteúdo bastante rico, né? É um livro, como eu disse, um tema que atrai pelo próprio título, né? Apesar de muitas questões aí sendo colocadas também nessa linha, muitos livros, mas eu iria convidar você que está assistindo o nosso programa que pudesse comprar. Tenho certeza que pode se tornar um bom livro de cabeceira, independente se ele
vai trazer talvez mais perguntas do que respostas, mas é bom a gente fazer essa reflexão. Aliás, a filosofia é essa proposta mesmo. Se é um livro de filosofia, tem que gerar perguntas, né? Porque certamente as pessoas em torno desse tema têm muitas feitas, algumas já obtiveram respostas, e a gente espera que esse livro contribua, né? Espero. Essa é a minha expectativa, que ao ler a pessoa consiga fazer uma atualização e subir um degrau na percepção desse lado bom da vida. Ele traz mais conselhos do que interrogações. Então ótimo. Mais possibilidade de entendimento do que dúvidas, né? Mais respostas do que perguntas, né? Ótimo. Embora eu goste muito mais de suscitar perguntas do que oferecer respostas. Como um bom filósofo. Senão, né? Pois é, então, amigos e amigas, a gente vai ficando por aqui, desejando realmente que você possa aproveitar essa obra, né? Como ele disse, todos os recursos arrecadados na compra desses livros, editados pela editora Harmonia, são para benefício e revertidos para a manutenção da Fundação La Harmonia com seus diversos programas e projetos sociais. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo programa. Até lá.